Ao conhecermos o nosso Deus, ao compreendermos a sua vontade e termos entendimento que nós precisamos viver o reino de Deus na terra e que a salvação que Ele nos concede é algo que foi feito por Ele, obra realizada por Ele e em nosso favor, nós não temos outra atitude que não proclamar essa mensagem de boas novas. E nós precisamos entender que somos como semeadores da palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente e nós instrumento, ou seja, os frutos que nós geramos, pela maneira como nós procedemos, pela mensagem que temos que anunciar, nós somos os semeadores desta palavra. Lá diz em Marcos 4:14, Jesus ensinando, diz assim, continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. É nossa responsabilidade esparramar a mensagem de Deus, falar acerca do reino de Deus, falar acerca da salvação, da reconciliação por meio de Cristo Jesus e, principalmente, ensinar as pessoas a viverem o reino de Deus aqui na terra. Nós não temos outra mensagem que transmitir como semeadores, que não há salvação, que não há reconciliação e que nós, como discípulos de Cristo, temos que viver o reino de Deus nessa terra. Essa é a mensagem. Nós, os semeadores, e o nosso papel é manifestar esta mensagem de forma visível, como cartas vivas, como bom perfume de Cristo, ou seja, não se trata só de palavras, mas se trata de ações, da maneira como nós vivemos, da maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Temos que entender isso. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus de forma plena aqui na terra. Fomos capacitados para isso. Fomos feitos à imagem de Cristo. Temos que entender isso. Feitos à imagem de Cristo para revelarmos o Cristo ao mundo. E como revelamos? Vivendo como Ele. Não existe outra maneira. Por isso, Jesus disse, olha, quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga o meu exemplo, o meu modelo de oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer a Deus. Por isso nós somos esse semeador, o que lança sementes nesta terra de forma que as pessoas vejam, não se tratam só de palavras, mas da maneira como nós vivemos, pelas obras que nós realizamos, pela maneira como nós expressamos o reino de Deus, como nós nos conduzimos à cruz, sacrificando o nosso interesse também para que as pessoas possam conhecer o Pai. Não se trata da nossa vontade somente, não se trata do nosso querer somente, mas se trata também de aprender a olhar a necessidade do outro, aquilo que o outro precisa para a sua edificação, para o seu crescimento, para que ele veja o nosso Deus em nós. É disto que trata o nosso papel como semeador, esparramar o reino de Deus neste mundo, vivendo ele plenamente. Nós somos chamados para isso, por isso o nosso Deus nos capacitou e nos fez participantes da sua natureza divina para que a gente o revele ao mundo, como Cristo, tornando visível o Deus invisível. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa ser instrumento e expressão deste Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.